Olá pessoal, mais um vídeo da série Milkmat. Na verdade, esse problema aqui não está no livro, mas como é nível escola militar, eu vou colocar como extra, tá bom? Eu creio que esse problema aqui seja da AFA, estou confirmando isso, mas é um problema muito bom, tá bom? É um problema muito bom. O que eu caracterizo como problema bom? É quando aborda um jeito diferente, uma questão nova que a gente normalmente não faz. Quer ver? Dá uma olhadinha. Ó. Diz assim, ó, qual o domínio da função real definida por f de x é igual a raiz, e embaixo tem uma expressão que envolve exponencial e envolve logaritmo, certo? Bom, mas como tudo isso está debaixo da raiz, então você vai fazer o quê? Você vai dizer que tudo isso que está aqui embaixo, né? X elevado a 1 mais log de x na base a menos a ao quadrado x. Você vai dizer que tudo isso daqui que está embaixo tem que ser o quê? Maior ou igual a zero, correto? Aí você pega e joga essa parte negativa para o outro lado, vai ficar assim, ó, x elevado a 1 mais log de x na base a maior ou igual a ao quadrado x, correto? Aí o que a gente faz? Bom, agora como é que eu vou fazer? Agora você vai aplicar logaritmo dos dois lados, certo? Você aplica logaritmo e eu vou aplicar logaritmo na base a, igual que está aqui, ó, tá bom? Só que aí tem um probleminha. Aí tem uma questão muito importante. Tá? Antes de você aplicar o logaritmo, você tem que fazer uma coisa muito importante. Olha só, quer ver? Analisa aqui comigo. Logaritmo de... vamos colocar uma letra aqui. X na base A, tá? É maior que logaritmo de Z na base A, certo? Eu posso simplesmente cortar isso aqui e dizer que x é maior do que z? Não posso, né? Eu tenho que saber a respeito do a. Então, como é que é o a? O a é maior que 1? É. Ah, então eu posso cortar e manter a desigualdade com o x e o z do jeito que está aqui. Mas se o a estiver entre 0 e 1, quando eu cortar isso aqui, eu tenho que inverter essa desigualdade, ou não é? Certo? É isso que a gente tem que... É assim que a gente resolve inequações logarítmicas, certo? Só que aqui, ó, eu não tenho ainda uma inequação logarítmica. Eu vou transformar ela numa inequação logarítmica. Então, antes de transformar ela numa inequação logarítmica, eu tenho que pensar na base que eu vou colocar no logaritmo de cada lado. Certo? Ó, vamos ver aqui uma coisa. Eu vou colocar assim, ó. Vou escrever de cada lado. Vou escrever assim, ó. Log na base A de tudo isso daqui, né? Que é x elevado a 1 mais log de x na base A. Certo? Não vou colocar a desigualdade aqui ainda e já vou colocar o log do outro lado. Então, log, né, na base A de A ao quadrado x. Certo? Tá vendo? Eu coloquei log dos dois lados. Só que é o seguinte, ó. Quando eu tenho uma inequação logarítmica e eu quero cortar esse log, eu tenho que saber a respeito do a para manter isso aqui assim ou inverter. Agora eu estou fazendo o contrário. Eu tenho uma equação e vou colocar o log. Na hora que eu vou colocar o log, eu tenho que pensar como é que é a base desse log que eu vou colocar. É maior do que 1? Se for maior do que 1, aí eu mantenho a desigualdade. Beleza? Mas e se esse a for entre 0 e 1? Aí eu tenho que inverter isso aqui na hora de colocar o log. Tá certo? Então, presta atenção aqui. Ó. Isso aqui, essa daqui é quando a é maior do que 1. Tá? Essa daqui, ó, é quando a é maior que 1. E quando o a for menor do que 1 e maior do que 0, como é que vai ser? Aí eu vou fazer isso aqui a mesma coisa, só que eu vou inverter isso aqui, ó. Porque acontece essa questão aqui, né? De cortar e inverter ou não. Como é que eu deixo isso aqui? E como eu já estou colocando uma base A menor, então isso daqui que eu logaritmando, né? Que esse logaritmando é maior do que esse, quando eu colocar a base que está entre 0 e 1, eu já tenho que inverter isso aqui. Então vai ficar assim, ó. Log de A na base x elevado a 1 mais log de x na base A, tá? E aqui do outro lado, log de A na base, ou melhor, log na base A de
ao quadrado x, certo? Então, isso daqui, ó, vou até destacar aqui, ó, presta atenção. Isso daqui veio daqui, né? Veio da condição de existência, que o que está aqui embaixo tem que ser maior ou igual a zero. Então, dessa condição, eu joguei isso aqui para o outro lado, certo? Agora eu vou aplicar log dos dois lados. Mas quando eu for aplicar log dos dois lados, eu tenho que pensar, a base do log que eu vou colocar, ela é maior do que 1? É. Então, eu ponho log dos dois lados e mantenho a desigualdade. Agora, a base que eu vou colocar está entre 0 e 1? É. Então, na hora que eu colocar o log dos dois lados, eu tenho que inverter essa desigualdade. E fica assim, ó, menor ou igual. Tá? Agora eu resolvo. Agora eu resolvo cada um dos lados e eu vou ter, digamos assim, duas condições de existência. Tá? Uma condição de existência quando A estiver entre 0 e 1 e outra condição de existência quando A for maior do que 1. Certo? O A, ela é uma constante, ela não é uma variável aqui. Nesse problema, o A é uma constante. Então, a condição de existência ela vai ser única quando eu souber quem que é o A. Então, se o A é maior que 0, a condição de existência vai ser essa aqui. Quando o A está entre 0 e 1, a condição de existência vai ser essa aqui. Tá? Então, vamos resolver a condição de existência. Então, esse aqui é o seguinte, ó. Quando eu tenho logaritmo, né, de alguma coisa que é de uma potência, o expoente dessa potência vai para frente multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. 1 mais log de x na base A, vezes, isso que está aqui, log de x na base A, tem que ser menor ou igual. Isso aqui eu vou destrinchar, né? Primeiro, essa multiplicação eu vou transformar numa soma, e essa potência vai para frente multiplicando, né? Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes log de A na base A, mais log de x na base A. Tá certo? E vai ficar meio apertadinho aqui, mas vamos fazer assim mesmo. Tá bom? Vai ser assim. Aí, o que eu vou fazer? Aí eu vou, só para economizar espaço, eu vou chamar log de x. Ó, esse passo aqui eu vou usar a mesma coisa nesse daqui, tá? Então eu já vou usar o espaço aqui, depois eu vou abreviar, tá? A única coisa que vai ser diferente é essa desigualdade, o sentido da desigualdade. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar log de x na base A de t, tá? Só para escrever menos aqui. Então vai ficar assim, ó. 1 mais t vezes t menor ou igual a 2, logaritmo de A na base A é 1, então vai ser 2 mais log de x na base A é t, certo? Então, vou multiplicar isso aqui e jogar tudo para o outro lado de cá. Então, vai ficar assim, ó, t ao quadrado mais t menos 2 menos t menor ou igual a 0. Beleza? Bom, mais t com menos t sai fora. Então, aqui ficou aqui, t menos 2 menor que 0, certo? Ou seja, t ao quadrado, t ao quadrado menos 2 menor que 0, t ao quadrado menos 2 é t mais raiz de 2 vezes t menos raiz de 2, produto notável, menor do que 0. Por que eu faço isso aqui? Porque daí aparece direto as raízes. A raiz aqui é menos raiz de 2 e a raiz aqui, né? Ou seja, o que faz essa expressão ser 0 é o t ser raiz de 2. E o que faz essa expressão ser 0 é o t ser menos raiz de 2. Certo? Então sai direto as raízes aqui, ó. Estava esquecendo igual. Beleza? Só que agora eu vou fazer o seguinte. Antes de colocar as raízes aqui, eu já vou voltar com t. Então vai ser assim, ó. Logaritmo de x na base A vai ser igual a menos raiz de 2, aqui, ou logaritmo de x na base A vai ser o raiz de 2 que está aqui, ó. Que são as raízes, certo? Achei as raízes. Só que o detalhe é o seguinte, isso aqui é uma inequação do segundo grau, então tem que fazer análise do sinal. Isso aqui é concavidade para cima, certo? Isso aqui é uma concavidade para cima. Uma inequação com concavidade para cima, tá? É assim, ó. Então, eu quero os valores que essa expressão do segundo grau seja menor ou igual a 0. Ou seja, menor ou igual a 0 é que estão dentro das raízes aqui, ó. Certo? Menor ou igual. Ok? Bom, mas, então, o meu logaritmo de x, né? Porque isso aqui eu faria o quê? Eu diria assim, ó. T menor ou igual. Tá um pouquinho pequenininho, eu vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Ó, presta atenção. Então, ficaria assim, t menor ou igual a raiz de 2, que é maior ou igual a menos raiz de 2, certo? Aqui é o menos raiz de 2,
e aqui é o mais raiz de 2, correto? Tá? Então, o t seria isso aqui. Só que o t, quem que é o t? É logaritmo de x na base a. Então, quer dizer que a solução dessa equação, né, as raízes são essa aqui, mas a solução é o quê? É onde isso daqui está entre as raízes, menor ou igual às raízes. Então, isso aqui é o seguinte, ó, vai ficar assim, ó, menos raiz de 2, menor ou igual a logaritmo de x na base a, menor ou igual a raiz de 2. Certo? Agora, presta atenção, a jogada agora, tá? Agora é o seguinte, ó, eu vou transformar isso tudo aqui em potência. Ou seja, eu vou colocar uma base em tudo. Tá? Vou colocar uma base em tudo. Então vai ficar assim, ó, a elevado a menos raiz de 2. Esse daqui vai ficar a elevado a logaritmo de x na base a. E esse daqui vai ficar a elevado a raiz de 2, certo? Aí eu posso simplesmente colocar a desigualdade do mesmo jeito? Não. Novamente, eu tenho que pensar na base. Essa é uma coisa, por isso que eu digo que esse problema é bom, porque é ao contrário. A gente está acostumado a ver uma inequação exponencial e na hora que corta as bases, você troca o sinal da desigualdade, dependendo da base, certo? Aqui no logaritmo é a mesma coisa. Você está acostumado a ver uma inequação logarítmica e daí você corta o logaritmo e as bases e troca aqui o sinal da desigualdade. Só que essa daqui é ao contrário. Você começa numa equação, uma inequação qualquer aqui, e você transforma ela numa inequação logarítmica. E na hora que você faz isso, você tem que pensar na desigualdade. Tá? Na base para ajeitar a desigualdade. E aqui, novamente, eu tenho uma inequação e eu vou transformar ela numa inequação exponencial. Na hora que eu transformo ela numa inequação exponencial, eu tenho que pensar no sentido da desigualdade. O a aqui que eu coloquei aqui não é entre 0 e 1? Se é entre 0 e 1, acontece a mesma coisa que acontece no logaritmo. Tem que inverter esse sentido aqui. Então, isso aqui fica assim e isso aqui fica assim. Tá? Aí, a elevado a logaritmo de a na base de x, isso aqui corta isso aqui com isso aqui, fica só o x. Então, aqui vai ficar que x é maior ou igual a a raiz de 2, né? E menor ou igual a elevado a menos raiz de 2. Aí você fala, mas está esquisito isso aqui. Realmente está esquisito. Por quê? Como o a está entre 0 e 1, tá? Como o a está entre 0 e 1, esse daqui é menor do que esse aqui, ó. Esse daqui é menor do que esse aqui. Então, na verdade, eu coloquei meio que no sentido contrário, né? Eu estou dizendo a menos raiz de 2 tem que ser maior ou igual a x, que tem que ser maior ou igual, né? O normal é a gente colocar o menor valor desse lado e o maior valor desse lado. Então, só para efeito de ajeitar, é assim, ó, a elevado a raiz de 2 menor ou igual a x, que é menor ou igual a menos raiz de 2. Tá? É exatamente a mesma coisa, eu só reescrevi de outro jeito. Então, veja só. Essa daqui, tá? Essa daqui é um dos domínios quando o a estiver entre 0 e 1, tá? Então esse domínio aqui é para quando o 0 for menor do que o a, menor do que 1, tá? Essa daqui, ó. Inclusive na questão, tá? Eu sempre, quando eu vou resolver a questão, eu omito as alternativas. Mas na questão original, ela tinha alternativas. E a alternativa correta é essa daqui, ó. Tá? Só que lembrando, ela tem duas condições de existência. Uma, quando o a estiver entre 0 e 1, porque o a é uma constante, então eu tenho que definir. Então, quando o a estiver entre 0 e 1, essa daqui é a condição de existência. Agora, e quando o a for maior que 1? Então, agora eu vou dividir aqui, ó, e fazer a segunda parte aqui, ó. Então, quando o a for maior que 1, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, né? Ou melhor, eu já coloquei aqui o logaritmo, né? Daí eu vou pegar esse expoente aqui e passar para frente multiplicando, que nem fiz aqui, ó. Tá? Peguei o expoente, passo para frente multiplicando esse, só que em vez de ser menor aqui vai ser maior, porque essa é a diferença entre uma e outra, e aqui vai ser a mesma coisa que isso aqui. E eu já vou substituir por t, colocando já tudo. Então, presta atenção, tá? Atento aqui, ó. Não se perca. Tá? Então, essa daqui vai ficar assim, ó. 1 mais t vezes t, só que em vez de ser menor, como esse aqui é maior, então é maior ou igual a 2 mais t. Certo? Mesmo aqui, é o mesmo procedimento que eu fiz aqui. A única diferença é o sentido da desigualdade.
Aí aqui vai ficar o quê? T ao quadrado mais T, jogo esse 2 para cá fica menos 2, esse T para cá fica menos T, maior ou igual a 0. T com menos T sai fora, e aqui vai ficar a mesma coisa que aqui, né? T mais raiz de 2 vezes T menos raiz de 2. Só que a diferença é que aqui agora é maior ou igual a 0, certo? Então, é uma parábola, né? Vou até aumentar de novo aqui, ó. Tá? É uma parábola com concavidade para cima, certo? Só que dessa vez, o resultado dessa equação aqui do segundo grau, dessa expressão do segundo grau, tem que ser maior ou igual a zero. Quando é que ela é maior ou igual a zero? Desse lado e desse lado. Então, dessa vez vai ficar assim, ó. Aqui, e a solução vai ser aqui, ó. Para cá e para cá. Tá? Aqui está o menos raiz de 2 e aqui está o raiz de 2. Certo? Então, dessa vez a expressão tem que ser assim. Então, agora já colocando aqui o logaritmo, né? A gente já sabe, eu omiti essa parte aqui, eu só vou colocar essa questão aqui, ó. Então, logaritmo de x na base a tem que ser o quê? Menor ou igual a menos raiz de 2. Certo? Ó, menor ou igual a menos raiz de 2. Ou, porque são intervalos distintos, logaritmo de x na base a tem que ser o quê? Maior ou igual a raiz de 2. Certo? E aí, fazemos o quê? Bom, da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Certo? Transformar em expoente. Certo? Posso transformar isso aqui em expoente? Posso, né? Vai ficar assim, ó. A elevado a logaritmo de x na base a menor ou igual a elevado a menos raiz de 2. Eu já deixei o menor ou igual aqui, mas eu não chamei atenção, hein? O a aqui é maior do que 1. Então, não tem problema eu transformar em equação exponencial, né? Equação exponencial, não tem problema. E não inverte isso aqui, ó. Não inverte, porque o a, tá? O a aqui agora é maior que 1. Então, desse lado aqui, como o a é maior que 1, eu não inverto nenhuma vez o sinal da inequação. Desse lado, como o a está entre 0 e 1, eu inverti o sinal da inequação aqui já no começo, e aqui, na hora que eu transformei em inequação exponencial, né, eu tive que inverter também, porque o a ele está entre 0 e 1. Esse é o pulo do gato aqui. E é bem aqui que o problema pegou, né? Com certeza teve gente que perdeu tempo nessa questão aqui na prova e acabou comprometendo todo o resto, né? Ou não fez e errou mesmo, né? Tá? Então, esse aqui ficou assim. Então, aqui ficou que x é menor ou igual a elevado a menos raiz de 2, né? E aqui, transformando em equação exponencial, vai ficar a elevado a logaritmo de x na base a maior ou igual a elevado a raiz de 2, certo? Então, aqui corta, né? Eu não cortei aqui, mas corta aqui, né? Fica x maior ou igual a raiz de 2, tá? Ou, certo? Então, para o a maior do que 1, então a condição de existência é x, dessa vez, como o a é maior que 1, isso daqui realmente é menor do que isso aqui. Isso aqui vai dar um número fracionário e esse aqui vai dar um número decimal, só que maior do que 1, né? Porque o a é maior do que 1. Então, isso aqui vai dar maior que 1, isso aqui provavelmente vai dar menor que 1. Então, esse caso aqui, então, para a maior do que 1, então a condição de existência é x menor ou igual a menos raiz de 2, ou x maior ou igual a raiz de 2. Certo? Probleminha muito bom, detalhe, bastante detalhe, tá bom? Fiquem atentos. Se você quer passar, se você quer acertar as questões difíceis da prova, são essas questões aqui que você tem que estar ligado, tá? Nessas questões mais difíceis, nesses detalhes, porque é aqui que os caras pegam, tá? A gente tem que saber visualizar o sentido numa ida e na volta, tá? Isso é muito importante em tudo na nossa vida. Você vai fazer um caminho até algum lugar, geralmente você vai num sentido, e daí quando você volta, você tem que inverter tudo. Se você virou para a direita indo, quando você volta, você tem que pensar, agora eu vou para a esquerda.
porque é o sentido contrário. Então aqui é a mesma coisa. A gente está acostumado a pegar a inequação logarítmica e cortar e pensar no sentido. Agora, se eu tenho uma inequação e vou transformar ela em logarítmica, eu também tenho que pensar nessa questão, tá bom? Bom, então é isso aí. Se você ficou com dúvida em alguma coisa, por favor, poste nos comentários desse vídeo. Eu terei o prazer de elucidar, esclarecer, sem problema nenhum, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal, compartilhar com quem você conhece o que você tem aprendido por aqui, tá? É muito bom ajudar os outros, tá? Eu pelo menos gosto muito. Então, compartilhe o que você tem estudado, tá? O que você tem aprendido. Se você não quer compartilhar antes do concurso, para não ter concorrente, tudo bem? Compartilhe depois. Não esqueça de voltar no canal aqui, compartilhar tudo isso aqui, fazer propaganda do canal para os seus amigos, tá bom? Então é isso aí. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, segue a playlist aqui onde foi incluído esse problema. Vamos que vamos e até a próxima.